Um defeito de cor. Capítulo 5. Continuação. O recado. À noite, quando cheguei à loja, o Alufaale disse que uma mulher chamada Adeola tinha passado por lá e deixado o recado para eu ir procurá-la no ponto logo de manhã. Mal dormi à noite, preocupada com o que ela poderia querer falar comigo, que não podia esperar até o fim da tarde, quando, com certeza, nos encontraríamos na casa do Padre Heinz. Ela tinha recado do Babalaogo fim de time, dizendo que era para eu procurá-lo ainda naquele dia, sem falta. Mandei um moleque de recados à casa do padre, avisando que não daria aula naquele dia, e rumei para o Rio Vermelho, ansiosa para saber o motivo de tanta urgência. Logo que cheguei, a Monifa serviu um refresco e o Babalaô foi para o salão se preparar, dizendo que a urgência em falar comigo era do oráculo e não dele. Disse que tinha ficado um pouco apreensivo desde a minha última visita, quando nada foi revelado, até que, depois de sonhar comigo, resolveu perguntar o motivo ao oráculo, que mandou me chamar imediatamente. Sem demora, mandou o Ifazen até o ponto da Adeola, para que ela entrasse em contato comigo. Eu já achei que era algo muito ruim, pois, por mais que pedisse, a minha avó, a minha mãe e a Taiwo se negaram a falar comigo em sonhos, provavelmente não querendo ser portadoras de más notícias. Quando perguntei ao Baba se era algo relacionado ao Banjocô, ele já estava lançando o opelê e dizendo que sim, que estava lá por causa do meu filho. Para o meu desespero, o Babalaogo fim de time disse que a vida do Banjocô corria perigo, pois ele já tinha completado 5 anos sem cumprir o trato com os abicus, e que, a partir daquele momento, e até que completasse 7 anos, seria muito perigoso. Passando dos 7 anos e até os 19, já não era mais tão preocupante, embora ainda estivesse dentro do prazo. Depois dos 19 anos, um abicu viveria o tanto que tinha que viver, e não o quanto queria. Pedi ao Baba que me revelasse o trato que o Banjocô tinha feito com os amigos no Orum, e, interpretando o oráculo, ele respondeu que a combinação era de voltar no dia em que o viajante fosse descuidado com o presente, e que este dia já estava marcado. Eu precisava estar atenta para evitar que o trato se cumprisse, e na hora pensei na Sinhá, que já poderia ter marcado a volta para São Salvador, e nem pedi a confirmação do opelê. Para não perder tempo, perguntei logo o que poderia fazer, e o oráculo respondeu que eu deveria estar sempre perto do Banjocô, e não deixar que ele ficasse sozinho com os presentes até que todos fossem recebidos e guardados por seus verdadeiros donos. O Babalaogo Fiditime também me instruiu a fazer pinturas no corpo dele e a amarrar em seus pulsos e tornozelos uma fita com guizos, pois o barulho ajudaria a afastar os espíritos abicus. O trabalho deles era estar por perto, ajudando o Banjocô a se lembrar do trato, mas o Banjocô também poderia se lembrar sozinho, e por causa disso, a vigilância. O opelê disse que não era só isso, que em breve muitas coisas iam acontecer na minha vida e que, a princípio, pareceriam muito más e impossíveis de serem resolvidas a meu contento, mas era para eu continuar lutando e ter muita fé, principalmente em Oxum, que o Babalaogo Fiditime disse aparecer claramente no jogo. Ele então perguntou se eu queria saber mais alguma coisa, e eu disse que não, que já estava bastante atordoada com aquelas revelações todas. Do sítio do Babalaogo Fiditime, fui direto para a cidade, procurar guizos para amarrar no Banjocô, e me lembrei da casa de ferragens, ao lado do mercado. Confesso que poderia ter encontrado os guizos em algum lugar mais perto, mas me atraiu a ideia de ir ver o homem que tinha me ajudado, o que chamou a cadeirinha. Quem me atendeu foi o outro, que estava sempre com ele, o gordo, que se encontrava do lado de dentro do balcão com mais um atendente. Por ser quase hora de fechar, não havia mais ninguém na loja, e fiquei bastante decepcionada por não tê-lo encontrado.
Eu ia passar na loja do Alufá Ali para pegar algumas roupas e avisar que não voltaria para dormir. Mas mudei de ideia e fui direto para o solar, pois um pressentimento ruim, um aperto no peito, um arrependimento enorme por ter perdido tempo indo atrás daquele homem depois que o abalou algum fim de time ter dito claramente para ficar perto do Banjocô. Nem esperei que abrissem o portão, pulei o muro, empurrei a porta da frente, que ficava apenas encostada, e corri para o quarto do Banjocô, que, àquela hora, já devia estar sendo posto para dormir. O quarto estava vazio, e foi então que prestei atenção à algazarra vindo do fundo do quintal. Lá estavam todos eles, o Banjocô, a Esméria, a Maria das Graças, o Francisco, o Raimundo e, para minha surpresa, o Tico e o Hilário, todos sentados ao redor de um fogareiro, de onde saía um cheiro muito bom de comida. A Esméria estava cozinhando, e do jeito que preferia, no quintal. Ela só cozinhava dentro de casa porque assim exigia, dizendo que era coisa de selvagens fazer comida ao ar livre. O Banjocô se divertia com o Francisco, que o atirava para o alto e o pegava antes da queda, com o menino rindo até se fartar. Também sorri aliviada e me aproximei da roda, perguntando se podia saber o motivo de tanta alegria, mas me disseram ser surpresa para depois do jantar. Fingi estar brava com o Tico e o Hilário, contando como a Esméria tinha ficado preocupada, e todos nós também, querendo saber onde eles estavam. Eles disseram que isso fazia parte da surpresa, embora todos os outros já soubessem. Foi um jantar alegre, e, naqueles breves momentos, eu me esqueci das preocupações, comendo milho assado, arroz com carne seca frita, banana frita, farinha de mandioca e inhame cozido. Depois de comer, o Banjocô adormeceu no meu colo, e o Francisco sugeriu que o colocasse na cama, para ficarmos à vontade, abraçados mais juntinhos. Deixei o Banjocô dormindo no quarto e desci, curiosa para saber da tal surpresa. Mas os meninos disseram que iam se divertir um pouco mais, improvisando um batuque com um pedaço de tronco de árvore, cantando e fazendo com que todos dançássemos, inclusive a Esméria, que estava muito feliz depois de beber 2 copos do vinho que pegamos da Sinhá. Eu nunca tinha visto a Esméria beber, a não ser um dia ainda na fazenda, quando ela provou uma bebida de uma garrafa que o Sr. José Carlos tinha deixado pela metade. Comentei sobre esse dia e ela riu ao se lembrar da coceira na língua quando pôs o líquido na boca. A Maria das Graças alertou que estávamos falando e rindo muito alto, que os vizinhos poderiam reclamar ou chamar a polícia. Mas já era tarde, e, com aquele barulho, o Banjocô já tinha acordado e descido sozinho para a sala. E, se não fosse eu me lembrar de buscar os guizos, que eu tinha deixado lá, para que a Esméria me ajudasse a fazer um fio, ele teria conseguido cumprir o trato. O trato. Já havia algum tempo que os meninos estavam planejando uma viagem até o Recôncavo, e a ausência da Sinhá foi uma oportunidade a ser aproveitada. Assim que receberam o dinheiro e pegaram mais cookies comigo, foram direto para o cais, onde já tinham tratado vaga em um saveiro que fazia comércio entre a capital e aquela região. Além de conhecer o Recôncavo, de que muito se falava na capital, eles tinham a ideia de levar meus cookies para serem vendidos lá, pois estavam gostando de ganhar dinheiro e perceberam que eu ganhava ainda mais vendendo para um mercado. E como em São Salvador o senhor Rui Pereira exigia exclusividade, foram procurar em outros locais. De fato, conseguiram fregueses em Candeias e Cachoeira, a começar a entrega na semana seguinte, viagem que sempre alternariam entre os dois. A venda dos cookies por lá inteirou as passagens de volta e ainda sobrou dinheiro, que eles resolveram gastar por conta e compraram presentes para todos nós, tendo certeza de que conseguiriam restituir a parte que me cabia. Os outros já sabiam sobre a viagem e a boa surpresa que eles tinham para me contar, as grandes encomendas semanais, mas ninguém sabia dos presentes, até o Banjocô encontrá-los.
O que era para ser motivo de alegria, perdeu a graça e quase se transformou em tragédia, porque eles tinham deixado o saco com os presentes escondidos na sala, atrás do sofá, lugar que, por coincidência, era o preferido pelo Banjocô para se esconder quando estava brincando, ou mesmo fora das brincadeiras. Ele já tinha desaparecido uma vez, deixando todos em polvorosa, procurando por toda a casa, até na mata além do quintal, para depois ser encontrado dormindo atrás do tal sofá. Era lá também que se escondia quando tinha visita na sala, surgindo de repente, fazendo graça quando a sinhá o chamava para tocar piano. E foi lá que ele tinha ido parar naquela noite, quando deve ter acordado com o barulho que estávamos fazendo e achou o saco com presentes que seriam distribuídos depois do jantar. Ele tinha puxado o saco para a frente do sofá e se sentado no chão, espalhando as muitas coisas que estavam lá dentro. Entre elas havia o presente da Esméria, uma caixinha de costura completa, como ela dizia que tinha vontade de ter quando via a da sinhá, cheia de alfinetes e agulhas. Foi o brilho de uma dessas agulhas que eu vi desaparecer dentro da boca do Banjocô quando ele se assustou com o meu grito. Mais tarde, ele disse que queria enfiar a linha e por isso tinha levado a agulha à boca, não sabendo que era o contrário. Eu corri para o lado dele enquanto gritava por ajuda e com as duas mãos, uma em cada fileira de dentes, segurei a boca do Banjocô aberta, ficando mais aliviado ao perceber que ainda dava para ver a ponta da agulha no fundo da garganta. O Raimundo foi buscar uma lamparina de mão para enxergarmos melhor, e a Esméria e a Maria das Graças andavam feito loucas pela casa, procurando alguma coisa que puxasse a cabeça da agulha antes que o Banjocô a engolisse, pois a boca dele era muito pequena e mão nenhuma conseguiria entrar até o fundo. O Tico e o Hilário não sabiam o que fazer e só falavam que a culpa era deles, que se o Banjocô morresse eles também se matariam, e foi preciso que o Francisco gritasse para que ficassem quietos e procurassem ser úteis. Eles então começaram a juntar os presentes, e entre as muitas coisas da maldita caixinha, viram uma pinça, que passaram para as mãos menos nervosas da Maria das Graças, que enfim conseguiu puxar a agulha. Quando soltei a boca do Banjocô, ele estava apenas um pouco assustado e com falta de ar, sem ter noção de que estava para cumprir o trato feito com os abicus. Chorou por muito tempo, dizendo que eu o tinha machucado ao segurar sua boca com tanta força, e depois voltou a dormir nos meus braços. Daquela vez, não o larguei mais, e aproveitei para conversar com todos sobre o que o Babalaúgo Fim-de-Time tinha dito, pedindo que ficassem muito atentos quando eu não estivesse por perto. Não quis deixar meu filho dormir sozinho, e então o Francisco juntou 2 esteiras no porão e as colocou lado a lado no quarto do Banjocô, onde ficamos os 3, bem abraçados. Antes de dormir, rezei muito, agradecendo a todos os deuses, santos, orixás, djins, oduns e entidades mágicas que conhecia, e principalmente a Oxum, que tinha aparecido no meu jogo de Opelê. No dia seguinte, eu também não fui até a loja, e passei todo o tempo com o Banjocô, como se fosse uma sombra. Fiz os desenhos no corpo dele e amarramos fitas com guizos nos tornozelos e nos pulsos, o que ele achou muito divertido, correndo pelo quintal a balançar os braços e a levantar bastante os pés antes de batê-los no chão, divertindo-se com o barulho. O Fatumbi apareceu no fim da tarde, preocupado com meu sumiço. Ele estava voltando para a casa do Padre Heinz, e ninguém lá tinha notícias minhas, e nem na loja, onde passou em seguida. Foi então até a casa do Bilal Sali, que indicou o solar da sinhá. Ele ainda não conhecia o Banjocô, e os 2 se deram tão bem que brincaram durante horas, o que fez com que o Fatumbi se distraísse, perdendo o horário do sarã, a missa semanal na loja do Alufá Ali. E como já tinha perdido o mesmo, resolveu ficar um pouco mais, conversando com a Esméria e com a Maria das Graças, que já conhecia da fazenda,
sem nunca terem se falado por lá. Mesmo sem ser parente delas, o Francisco teve que autorizar a conversa. Eu me sentia mais segura quando o Fatumbi estava por perto, e foi ótimo vê-lo se dando com a Esméria, a pessoa que mais gostava de mim. Comentei isso com eles e disse que seria a pessoa mais feliz do mundo se pudéssemos morar todos juntos, livres e com dinheiro para bem gastar, sem saber que pouco tempo depois nos lembraríamos daquela noite, falando sobre as surpresas do destino. Passeios. O Francisco deu a ideia de usar a liteira da Sinhá para irmos até a casa do Padre Reis, mas não tive coragem, porque chamava muita atenção e poderíamos ser denunciados. Com as novas encomendas, as que os meninos levariam para o recôncavo, eu teria que começar a fazer os cookies no sábado, e não mais no domingo. Não queria sair de perto do Banjocô durante muito tempo, e levá-lo comigo só se fosse de liteira, na qual ele já estava acostumado a andar. O Francisco também queria carregá-lo nos ombros, mas a Esméria foi contra, dizendo que poderia ser perigoso sair com o menino, que não estava acostumado com a rua e nem com outras pessoas que não fossem as da casa. A Maria das Graças sugeriu cozinhar no solar mesmo, enquanto a Sinhá estivesse fora. O Tico e o Hilário foram até a casa do Padre Reis e pegaram as minhas coisas, algumas formas e os saquinhos e as fitas das embalagens, e passamos o sábado na cozinha, fazendo cookies e conversando. Os meninos estavam ansiosos para repor o dinheiro que tinham usado nas passagens de volta e nos presentes, e começaram as vendas no sábado mesmo, no Terreiro de Jesus, onde encontraram o João Benigno. O preto estava encarregado de me procurar e comprar todos os cookies que eu tivesse naquela tarde, porque o senhor Amileto ia receber o senhor cônego visitador e queria impressionar. Com a sorte que tiveram e com o dia ganho, eles voltaram logo para casa e sugeriram que fôssemos todos à casa da Sinhazinha para conhecer a Carolina, pois só eu tinha ido lá. Quando estávamos nos preparando para sair, a Esméria comentou que o ar estava com cara de chuva e resolvemos deixar para o dia seguinte, com acerto. Foi muito bom estar com eles como uma grande família, na qual estavam faltando o Sebastião e a Antônia, e eu acrescentaria também o Fatumbi, o Padre Reis e a Adeola. Ficamos conversando e planejando passeios para os dias seguintes. Pena pensar que aquilo ia acabar. E acho que todo mundo sentia o mesmo, tanto que, para aproveitarmos mais a companhia e dormirmos juntos, estendemos um tapete de esteiras na cozinha e conversamos até tarde. Quem mais se divertiu foi o Banjocô, achando tudo aquilo uma grande festa, pois, tendo o próprio quarto desde muito novo, não se lembrava de já ter dormido ao lado de tanta gente, quando ainda ficava comigo no porão. No dia seguinte, um domingo, a caminho da casa da Sinhazinha, apostamos queimado para quem encontrasse a melhor desculpa para a Sinhá ficar para sempre na corte. E nos esquecemos de que o Banjocô estava atento à conversa. Queria saber de tudo que via. Perguntava para que tudo servia e como se chamava. E foi então que o Francisco comentou que aquela era a primeira vez que ele estava vendo a cidade, pois nunca descia da liteira nos passeios com a Sinhá, que sempre deixava as cortinas fechadas. Fiquei feliz por estar apresentando ao meu filho, pensando que, quando crescesse, ele se lembraria de que estava com a mãe quando viu determinada coisa pela primeira vez. Quando chegamos à casa da Sinhazinha, foi que me preocupei por ter levado o Banjocô, pois não sabia como ela iria tratá-lo, sabendo que era seu meio-irmão. Fomos muito bem recebidos, e ela deu um longo abraço na Esméria, que ficou emocionada ao ver a Carolina, pois tinha acompanhado o crescimento do senhor José Carlos, da sinhazinha Maria Clara e, naquele momento, estava diante da terceira geração da família Gama. Ela nos levou às lágrimas, inclusive o marido da sinhazinha, que nos acompanhou até o quarto e depois desceu para fazer sala a um amigo advogado,
o de Coimbra. A Esméria cozinhou um caldo de resguardo para a sinhazinha, que todos nós acabamos tomando junto com a comida que a cozinheira preparou, a mesma servida para os donos da casa e a visita. A sinhazinha não falou nada sobre o Banjocô. Tratou-o normalmente, como se trata uma criança que não se conhece muito bem. Elogiou e conversou. Muito educada, não demonstrou qualquer desconforto ou desaprovação, mesmo porque o menino não tinha culpa alguma de também ser filho do pai dela. Na volta para casa, a Esméria comentou que o Banjocô não conhecia o mar, o que foi motivo para prolongarmos o passeio e levá-lo até a praia. Ele foi se divertindo pelo caminho, não deixando que ninguém o carregasse, porque estava adorando andar inclinado nas ladeiras que levam à Cidade Baixa. Quando chegamos à praia, estreita faixa de areia clara e grossa que se estendia até onde a água lutava com um lençol de pedras. Ele primeiro quis ir no meu colo, mas depois se acostumou ao contato dos pés com a areia. Ele quase nunca andava sem sapatos. A sinhá não deixava por ser coisa de escravos, e a areia estava quente demais para a pele sensível dos pezinhos dele. Mostrei que a areia molhada era mais fresca, e logo tivemos que tirar a roupa dele, que tinha perdido o medo e queria tomar banho. O banho era a hora do dia que ele mais gostava, e acredito que estava vendo o mar como uma imensa e divertida bacia, na minha companhia e na do Francisco, enquanto segurávamos os braços dele. Os outros tinham se deitado e estavam tirando um cochilo, como muitas das pessoas que estavam na praia àquela hora e que o sol já não era tão forte. Foi com muito custo que conseguimos tirar o Banjocô da água quando o tempo começou a esfriar, prometendo que voltaríamos em breve. Depois de chorar um pouco, ele foi para casa dormindo nos braços do Francisco, que me ajudou a dar outro banho, pôr a roupa e estender uma esteira na cozinha, onde ele ficou ao meu lado, perto da Maria das Graças e da Esméria, enquanto fazíamos mais uma porção grande de cookies. Na segunda-feira, o Tico e o Hilário passaram pela loja e levaram recado para que a Claudina separasse algumas roupas e me enviasse, pois eu queria estar bem vestida no dia seguinte, ao fazer a entrega na loja do senhor Rui Pereira. Deixei o Banjocô aos cuidados da Esméria, depois de muito falar sobre o trato dos abicus, e parti, torcendo para que o homem estivesse por lá. No fundo, eu até queria, mas não tinha a menor esperança de ter alguma coisa com ele, um dos homens mais bonitos e mais bem vestidos que eu já tinha visto. Ele tinha feito muito bem ao me cumprimentar, e eu não pensava que a nossa aproximação pudesse passar disso. E ainda havia o Francisco, com quem eu estava convivendo muito bem naqueles dias. Não tínhamos mais a mesma paixão do início, quando não podíamos nos ver que já íamos logo nos deitando, mas também era bom o carinho em que o desejo tinha se transformado. Já fazia quase uma semana que estávamos o tempo todo juntos e era bom. Mas isso não me impedia de também gostar de ser olhada pelo branco da loja de ferragens. Eu sabia que ele era português, porque, no dia em que falou comigo, percebi o jeito de pronunciar as palavras, igual ao marido da sinhazinha.